Boa noite a todos. Boa noite. Tá? É uma alegria muito grande ter essa oportunidade, desse convívio, desse carinho de cada um de vocês. A presença aqui, ver tanta gente trabalhando os valores que a nossa doutrina espírita explica, esclarece, a prática do vigiar, a prática dessas lições, porque a gente, ao estudar a doutrina espírita, a gente adquire uma responsabilidade muito grande. Sabe por que é muito grande? Às vezes a pessoa faz uma coisa errada e ela fala, eu não sabia. A gente não tem mais esse argumento. A gente sabia sim. A gente estudou, a gente conhece. Então, por isso se torna uma responsabilidade essa vigilância, essa observação, essa prática para o nosso progresso moral e a nossa evolução espiritual. E a energia desse lugar, muito boa, enfim. Acho que o que eu estou falando para vocês seria, como diz no nosso português, chover no molhado. Eu acho que vocês já estão acostumados com isso, já sabem, né, disso tudo. Mas agradecer demais esse carinho e essa oportunidade, o carinho, a atenção da Adriana, da Débora, que não pôde estar presente, da Regina, tanta gente. Mas o estudo de hoje é sobre provas científicas da reencarnação. A gente ouve falar sobre reencarnação e volta e meia tem pessoas que dizem assim, eu não acredito nisso, eu queria que me provasse, isso aí é fanatismo religioso, e por aí vai. Uma aguinha eu aceito. E por aí vai. E como a nossa doutrina espírita, ela é religião, filosofia e ciência, hoje vamos trabalhar um pouquinho de ciência, porque existem várias provas científicas da reencarnação. A gente fala assim, eu não me lembro, eu reencarno, né? Eu não me lembro de nenhuma vida passada minha, eu não me lembro de nenhum fato, eu não me lembro de nenhuma situação, de nada disso, mas eu estou aqui para dizer, na frente de cada um de vocês e de quem está assistindo o estudo, que lembra sim, que conhece sim, pode estar no inconsciente, mas lembra sim. E para a gente falar dessas memórias, eu preciso transmitir a vocês o conceito de 3 tipos de memórias que nós temos na nossa rotina, no nosso dia a dia. A primeira memória é a memória cronológica. Ela se desenvolve com o passar do tempo. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem, obrigado, em relação ao que eu fiz anteontem. E me lembro melhor anteontem em relação à semana passada, ao mês passado, ao ano passado e por aí vai. Todo mundo concorda comigo? Acho que sim. Essa memória, ela é uma memória de curta duração. Se eu perguntar a vocês, hoje é dia 3 de dezembro de 2017, aonde cada um estava ou o que estava fazendo em 3 de dezembro de 2016, eu acho que dificilmente alguém vai se lembrar. A não ser que seja uma data especial, um aniversário ou alguma coisa assim. Mas no dia a dia, ninguém vai se lembrar. Por quê? É a memória cronológica. Uma memória de curta duração. Vamos agora para o segundo tipo de memória. A memória emocional. Essa é uma memória que marca. É uma memória que fica. Vocês querem ver? Eu perguntei para vocês 3 de dezembro do ano passado. Eu acho que ninguém se lembrou de nada. Eu vou perguntar então, eu vou dificultar a pergunta. Eu vou perguntar a vocês uma data que foi 16 anos atrás.
11 de setembro de 2001. Vocês lembram? Lembro. Gente, 16 anos atrás vocês lembram, de um ano atrás vocês não lembram. Como assim? Porque não entrou no registro da memória cronológica. Entrou no registro da memória emocional. Todo mundo lembra o 11 de setembro e conta com riqueza de detalhes. Né? Onde estava, quem é que estava perto, o que que imaginou, o que é que sentiu. Seja para fatos do emocional coletivo, por isso eu citei o 11 de setembro, para quem torce para o nosso Brasil, o dia que o Brasil tomou aquela chinelada da Alemanha de 7-1, e por aí vai, né? Dependendo da situação, como do emocional particular. Uma data de aniversário, um aniversário de casamento, o dia do namoro, do primeiro beijo, do primeiro emprego, o nascimento de um filho. São datas ou fatos que acontecem, né? Seja através de situações traumáticas, sustos que tenha vivido, como também de momentos alegres, de momentos felizes, que ficam registrados na memória emocional. Isso, inclusive, esclarece porque, ao conversarmos com pessoas muito idosas, elas não lembram o que tomaram no café da manhã, mas contam para você uma situação que aconteceu em 1956, com uma riqueza de detalhes, e vive contando aquela história, aquela mesma história repetidas vezes, não é verdade? Conta isso e fala, e a gente fica, meu Deus do céu, como é que ela lembra disso? E não lembra do que fez há 10 minutos atrás. Memória emocional. Essa memória emocional trazemos também de vidas passadas e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Terceiro tipo de memória, a memória conectiva, memória de conexão. O que vem a ser isso? Estamos aqui fazendo o nosso estudo e de repente toca uma música que vocês se lembram da juventude, de quando ia num baile, de quando fazia alguma coisa. O pessoal que gosta de esporte tem aquela musiquinha. Lembra? Já lembra do jogo que assistiu e tudo mais? Às vezes pode ser uma música, às vezes pode ser um cheiro, um perfume, às vezes uma comida. Esse cheiro me lembra a comidinha da minha avó. Olha, né? A gente se conecta. Um cheiro, uma música, um perfume, uma paisagem, um filme, uma foto, nos conecta a um determinado momento, a uma determinada época. E isso não tem data nem hora para acontecer. Ela nos linka, né? Faz a gente se conectar mesmo. Eu estou aqui, tocou aquela música, eu me lembrei. Então, esses conceitos são fundamentais para a gente trabalhar essa situação. Como eu disse, é ciência que a gente está abordando no estudo de hoje. E eu vou apresentar a vocês um livrinho aqui, que tem aqui na América, só que em português ele é Reencarnação 20 Casos. O autor, Ian Stevenson. Não sei se vocês conhecem. Ian Stevenson, canadense, nascido em 1918, cientista, e ele começou, com o patrocínio da universidade, a observar casos e situações de crianças que com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, chegavam e falavam assim: você não é meu pai, você não é minha mãe. Você imagina os pais vendo uma criança falar isso: você não é meu pai, você não é minha mãe. Eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho família, lá numa outra cidade. E falava isso com tanta convicção, com 2, 3 anos de idade, a ponto de madrugada, elas fugirem de casa para poder ir para a casa que elas diziam que moravam. Chamavam então a equipe do Ian Stevenson, num caráter puramente científico. E essas crianças chegavam lá, reconheciam as pessoas, reconheciam a cidade, reconheciam a família, reconheciam tudo. Como é que a gente pode explicar isso? E por que que isso acontece?
Ah, Sérgio, mas o Ian Stevenson, quantos casos ele catalogou? Uns 5? Um pouquinho mais. Uns 10? Um pouquinho mais. Uns 100? Mais. Ele catalogou 2.500 casos pelo mundo inteiro. Nesse livro, inclusive, tem 2 casos que ele catalogou no Brasil. Ele viajava o mundo inteiro fazendo isso. Depois, o Brian Weiss, acho que vocês devem já ter ouvido falar nele, catalogou mais 1.500 casos, pela última informação que eu tenho. Já deve ter mais do que isso. E por que acontece isso? Por que a criança se lembra daquela vida passada? O ponto em comum que eles observaram em todos esses casos era o seguinte: eram crianças que o período intervidas dela, que nós espíritas chamamos de erraticidade, era um período inferior a 9 anos. Desencarnou no ano 2000, reencarnou em 2001 ou em 2002. Se ela voltou num período tão curto, ela está carregando ainda qual memória? A cronológica, a emocional ou a de conexão? A cronológica. É recente, ela ainda lembra dos pais, do marido, da esposa, dos filhos, ela ainda tem essa lembrança. E quando elas chegavam aos seus 12 anos de idade, 13 anos, já esquecia quase tudo. Comprovando esse conceito que eu estou passando para vocês da memória cronológica. Alguém se lembra, por exemplo, na escola, a gente conviveu com uma turma de alunos durante o ano todo. Um ano inteiro. E a gente não se lembra. A maioria dos colegas que a gente tinha, uma turma de 50 alunos, será que alguém se lembra dos 50? Eu acho que se a gente se lembrar de 5, é muito, né? Aqueles 5 que foram mais importantes. Se eram mais importantes, marcaram a nossa memória emocional. Não foi a cronológica. E ele cataloga vários casos. E a gente vai se divertir aqui com alguns desses casos que eu vou contar. Depois a gente vai falar mais 2 tipos de provas de reencarnação. Tá? Então, vocês imaginem... Deixa eu pegar aqui. Um caso de um menino chamado Prakash, na Índia. Em abril de 1950, então lembrem-se, né? Quando uma pessoa fala que lembra da cidade, do lugar, hoje eu posso falar que eu nasci na Noruega, e aí eu vou no Google Maps, né? E olho ali e digo, é uma casa assim, 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 mas em 1950 não tinha internet, não tinha nada disso. Então esse menino, Prakash, 10 anos de idade, e ele tinha morrido numa cidade chamada Kozhikode. O garoto morreu aos 10 anos de idade, em 50. Depois, em 1951, um ano só de diferença, ele reencarna, né? Nasceu numa cidade chamada Chata, um menino chamado Prakash. Antes ele era Nirmal, na vida anterior. Nasceu com o nome de Prakash. Com 4 anos de idade, ele começou a ter o hábito de sair de casa de madrugada e correr pela rua. Imagina ter um filho de 4 anos de idade, toda madrugada saindo correndo pela rua, dizendo que está indo para a casa dele. Imagine isso, né? E aí, quando ele parava, ele dizia que era da cidade de Kozhikode. Seu nome era Nirmal, ele queria ir para casa. Fez isso 5 vezes seguidas. Acho que assim, deixa eu ver, assim fica melhor, né? Para o microfone não falhar. Fez isso 5 vezes seguidas. O tio levou ele até lá, ele reconheceu o pai, a mãe, a irmã, e ainda chorou de alegria quando viu Tara, a irmãzinha que era com o laço mais efetivo que tinha. Achou o endereço, mas ele não tinha reconhecido a casa. Sabe por quê? A família tinha reformado a casa nesse período. Aí ele viu, o endereço é esse, a casa não é essa, estava reformada. São vários casos, inclusive, que a criança chega e fala assim, eu conheço esse lugar, conheço esse, mas aquele ali eu não conheço. Aí quando eles vão investigar, é porque aquele lugar
Depois que aquela criança tinha desencarnado, né, que aquela pessoa tinha desencarnado, houve uma reforma ou abriu um novo comércio, né? Nós vemos lojas abrindo e fechando diariamente. Então isso acabava acontecendo. Um outro caso, que era bem interessante, deixa eu ver aqui. Uma menina chamada Sukla, nascida em 1954, em Bengala Ocidental, e ela com 1 ano e meio de idade brincava com um pedaço de madeira e um travesseiro que ela chamava de Minu. E aí, quando perguntaram para ela quem era Minu, ela falava, minha filha, minha filha. Até aí tudo bem, uma criança com 1 ano e meio de idade, pegar um pedaço de madeira e chamar que é a filha, boneca e tal, toda e qualquer criança, né, faz isso, não tem problema nenhum. Mas aí, nos 3 anos seguintes, ela sempre falava de Minu, falava sobre seu marido, falava da família que estava perto de Calcutá e falava que o nome dela era Mana, não era Sukla, era Mana. Tudo bem, vamos ver, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. Começou a falar que queria ir para lá, e que ia para lá de qualquer jeito, não tinha mais como, que ela ia sozinha, e que ela ia chegar até a casa do sogro dela. Legal. Quando chegou em 1959, os parentes então finalmente levaram ela lá. Reconheceu corretamente o nome das pessoas e os objetos. Observou uma máquina de costura e falou, eu costurava nessa máquina. E os parentes confirmaram que era realmente a máquina de costura que ela utilizava, né, naquela vida anterior. Uma outra coisa interessante, tá? O marido ainda não tinha chegado. Então tinha a criancinha de 4 anos e o marido da vida anterior não tinha chegado quando eles foram fazer essa visita. E aí a criancinha chega e fala assim, olha, o fulano ainda não chegou, mas você pode preparar para ele um pratinho que são lagostins e bule. Era a comida predileta do marido. Ela nunca tinha visto ele, pelo menos nessa vida. E ela identificou. O marido chega, observa aquilo e vão fazer então a refeição. Quando termina a refeição, essa criança começou a comer a gente não come e não fica às vezes um restinho de comida no prato? Essa criança começou a comer os restos de comida do prato do marido. Por quê? Isto é um hábito na Índia das esposas rasparem o resto do alimento quando o marido não come tudo. Ela fazendo todos os hábitos, todas as características dali, daquela situação. Olhou os armários de roupa da família, várias roupas, né? E ela encontrou os saris que eram dela. Ela falou, isso aqui era meu. Prova científica. Para aquele que fala assim, não, religião, tá, não estou falando de religião. Esse estudo que a gente está fazendo, a gente faz em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não precisa ser necessariamente em casa espírita. Na casa espírita facilita, porque nós estudamos e compreendemos as leis de causa e efeito e de reencarnação. Facilita. Mas como prova científica, é só buscar, é só pesquisar. E pouca gente fala sobre isso, veja, caso de 1950. Eu creio que a maioria daqui não conhece isso. Nunca ouviu falar. Eu estou falando de cada coisa tão antiga, né? Então é hora da gente trazer esses conhecimentos. Vou mostrar um outro aqui. Um garoto chamado Ravi Shankar foi assassinado na vida anterior. E ao chegar ele falou assim, eu não moro aqui, eu sou de um outro lugar, de uma outra cidade, e eu fui assassinado. E tanto ele falava isso, que ao chegar lá, foram investigar, o caso desse assassinato tinha sido dado como encerrado. Não conseguiram encontrar o culpado, e muito menos o corpo, e nada disso, né? Sem provas, você não tem como condenar ninguém. E aí a criança chega e fala assim, olha, foi esse cara aqui, tá? Me assassinou dessa forma tal, tal, tal,
e enterrou no lugar tal. Eles reabriram o caso, a polícia foi investigar, encontraram o corpo enterrado no lugar que o garoto falou, e aí depois disso tudo, o assassino confessou. Mas tem um detalhe muito interessante, sabe qual é? Esse garoto, ao reencarnar, ele tinha como uma marca de nascença no pescoço, uma marca de nascença correspondente ao exato lugar que ele tinha sido assassinado com um corte na vida anterior. E isso nos mostra, aí vamos falar agora de doutrina espírita, algo muito sério, que é o cuidado que devemos ter com o nosso corpo espiritual, que conhecemos como perispírito. Isso esclarece, muitas vezes, uma pessoa que fuma muito, ao reencarnar, ela volta às vezes com problemas pulmonares, de bronquite e tudo mais. Mas por que mal essa criança fez e tudo? Ela, na vida anterior, por ela fumar muito e tudo mais, ela foi destruindo o corpo físico, mas igualmente destruiu o seu corpo espiritual. É por isso que quando às vezes uma pessoa fala sobre suicídio ou coisa desse tipo, e que a gente tem esses relatos de psicografias, né? Mas uma pessoa quando se suicida, por que ela sofre tanto? Porque ela causa um estrago enorme no seu corpo. De repente foi um estrago no corpo físico ao ponto de tirar a vida do corpo físico. Mas e o estrago no corpo espiritual? É como se a pessoa fosse se matar ou pular do 25º andar e não morreu. Porque de fato ela não morreu. Morreu o corpo físico, fica esse estrago. E aí até se restabelecer, até se recuperar, até melhorar, olha quanto tempo leva. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e os cuidados. Lembra que a gente falou das responsabilidades com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com as nossas atitudes, com o sedentarismo, com tudo mais, para a gente procurar preservar esse corpo espiritual que nós temos também, o nosso perispírito. E isso ficou provado no caso desse garoto. Ele nascer, ele tem a marca de nascença no mesmo lugar que tinha sido assassinado. Tá aí uma explicação, né? E um ponto de reflexão muito forte para isso. Casos de pessoas que se suicidaram, eu sou também psicoterapeuta reencarnacionista. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né? Então, algumas pessoas em regressões a vidas passadas contam de vidas onde houve o suicídio e falam exatamente esse mesmo sofrimento e essa mesma situação. Só um detalhe para a pessoa não pensar assim, regressão, isso é imaginação e tudo mais, mas tem estudos feitos por pessoas aqui nos Estados Unidos, cientistas americanos, cientistas brasileiros, que colocam aqueles aparelhos, né, no cérebro, fica mapeando o cérebro, e elas observam então que no momento que a pessoa está numa regressão, a área do cérebro que foi estimulada e ativada não foi a área da imaginação, mas a área da memória. O que eu posso argumentar contra isso? A pessoa observando isso, pode falar, está mostrado, está provado. A pessoa não quer acreditar. Ué, o que eu posso fazer? Tem a lei da gravidade. Tá, eu não quero acreditar, mas acreditando ou não acreditando, se eu largar isso aqui, vai cair. Como caiu até pior do que eu imaginava. Depois eu vou pegar ali, caiu lá embaixo, né? Vai cair. Quantas vezes eu jogar aquilo, vai cair. Eu acreditando ou não na lei da gravidade, aquilo vai acontecer, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Tem casos. Teve um garoto que chegou e falou também, a mãe estava preparando a comida, e ele falou, não faz isso não faz essa comida não, vamos lá para minha casa, que a minha esposa cozinha muito bem, ela é ótima. E a mãe falou, que esposa, garoto? Você tem 3 anos.
Não, minha esposa é muito boa, olha, ela é uma cozinheira de mão cheia. E nisso que foram investigar, ele falou, e você também aqui, essa casa aqui, eu tenho dinheiro, eu tenho negócios e tudo mais. E peraí, você imagina ter um filho com 2, 3 anos falando isso? Você vai chamar médico, vai chamar todo mundo, né, e não vai conseguir compreender. E aí nessa hora, a pessoa chegava, ia. Então, foram até a casa dessa mãe, e ele falando que eu tenho um negócio, eu tenho uma lanchonete aqui com uma máquina de fazer refrescos e tudo mais. Então, levaram essa criança e combinaram o seguinte, o cocheiro, ele iria dizer para essa criança, sempre tentar fazer o caminho errado, e ele fazendo o caminho certo. Não é aqui não, não, é para lá. Ele, não é. Com 3 anos, e indo para lá, e chegando na casa. Chegou na casa, ele reconheceu a esposa, reconheceu todo mundo. Aí o que acontece? Está descendo lá no alto da escada 2 mulheres. Aí a primeira chega e fala assim, então é você que anda dizendo por aí que é o meu marido? E ele vira e fala, você deixa de ser besta, você é minha cunhada, minha esposa é que está atrás de você? Aí tá bom, né? Aí ela está descendo e ele chega e fala assim, cadê o seu binde? Binde é aquela pérolazinha que só as mulheres casadas usam. E por que você não está usando um sari colorido? Porque as pessoas casadas, né, as viúvas usavam sari, eu acho que era branco ou preto, não me lembro agora. As casadas usavam sari colorido. Você imagina a criança de 3 anos dando essa dura na esposa. E aí foram na loja. Ó, minha loja é aqui e tal. Aí o que eles fizeram? Eu quero tomar um refresco na minha... Estou com saudade do meu refresco. Eles tiraram umas pecinhas da máquina, 2 parafusos da máquina. E falaram para a criança, essa máquina está quebrada. Ele falou, está quebrada? Não está quebrada nada, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí o garoto de 3 anos de fralda, ele olha e fala assim, ó, me dá o parafuso, me dá a chave de fenda aqui. Bota esse parafuso aqui, aperta aquilo ali e pronto, a máquina voltou a funcionar. Tudo relatado nesse livro. Depois, quem quiser anotar o nome direitinho, tá? Como está sendo filmado aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. É só olhar aqui. Então, são casos extraordinários. E isso esclarece pra gente o quê? A situação que muitas pessoas falam assim, ah, eu não acredito em reencarnação, em vidas passadas. E por que de repente uma criança, ela com 2, 3 anos toca piano de uma maneira extraordinária? Um outro joga xadrez, recentemente apareceu uma reportagem na televisão, um garoto de 2 anos jogando xadrez, que desafiou aquele Kasparov, que foi campeão mundial. Perdeu para o Kasparov. Mas ó, o Kasparov suou a camisa para ganhar no garoto. De onde vem isso? E aí, trabalhou a memória de conexão, porque até os 2 anos ele não tinha visto isso. Quando o pai estava jogando xadrez, ele falou, papai, que jogo é esse? E o pai falou, xadrez. A criança de 2 anos não vai se interessar muito por isso, né? Quem pesquisar na internet, aí vai ver o pai contando. Ah, eu quero ver. Ele ficou vendo o pai jogando xadrez, fazendo um movimento lá, o cavalo, o bispo, a torre, aquilo tudo. Aí o pai fez um movimento e ele falou, papai, não é melhor você, ao invés de mexer com essa torre, mexer com um bispo ali pro lado? Aí o pai ficou assim, meu Deus. E realmente era o melhor movimento a ter feito naquela partida. Né? Então veja, a memória de conexão, quando ele viu aquele tabuleiro e passou a se lembrar. E aí, gente, nesse caso, aí eu vou agora começar a falar, eu acho que de provas através de psicografias, principalmente através do Chico Xavier, a gente não precisa nem falar da quantidade de casos, né? As mães de Chico, né? Que as mães chegavam lá e tinham as psicografias, as mensagens dos filhos desencarnados, narrando com riqueza de detalhes a rotina daquelas famílias, as coisas que aconteciam, os esclarecimentos. E houve um caso, inclusive, que jurídico, né? Que um garoto tinha sido condenado de assassinato com um tiro de uma arma, que foi sem querer, não foi um homicídio, foi algo sem querer. E através dessa psicografia, o garoto que desencarnou provou para o pai e para a mãe que era ele mesmo e que o colega não tinha sido proposital, tinha sido um acidente.
E a própria justiça reconheceu e absolveu o garoto. Para falar mais de ciência, existe hoje em dia, e no Livro dos Espíritos, pergunta, se não me engano, é 700 e alguma coisa, não me lembro. Quem quiser depois eu vou passar meu WhatsApp, eu dou o número certinho, que ele fala, desculpa. Ele fala sobre transcomunicação instrumental, onde, através de aparelhos, rádios, celulares, você consegue gravar através de algumas técnicas. É uma ciência que veio da Alemanha e não tem nada a ver com o espiritismo, é puramente científico, né? A Alemanha não é um país com origem espiritual, nada assim, né? De espírita. E você consegue gravar as vozes e as mensagens desses espíritos, exatamente como o Chico Xavier fazia. Aqui na América, em Seattle, tem uma equipe lá que trabalha, que faz esse trabalho extraordinário também. Capta, elas não conseguem nem tempo de tanto trabalho que vem, onde captam por voz, a voz desses entes queridos desencarnados. E cabe a nós também começar a aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre isso, trazer para as casas espíritas isso, se achar interessante, porque é uma forma também dessa comunicação. E aí, eu vou falar de uma outra vertente, aí, uma outra situação, que é um trabalho que eu faço como psicoterapeuta reencarnacionista. O que vem ser a psicoterapia reencarnacionista? Ela veio através de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, André Luiz fala, numa visita a Dr. Barcelos no plano espiritual, ele diz o seguinte: faltam as teorias de Sigmund Freud, os conceitos reencarnacionistas, onde existe algo que é a personalidade congênita. O que vem a ser a personalidade congênita? Quando a gente morre, alguém vira santo? Acho que não. Muda alguma coisa? Vai virar um gênio? Vai continuar sendo a mesma pessoa que foi. Muito pouca coisa vai mudar. Apenas vai ter agora uma visão da continuidade da vida. Apenas isso. As situações no que diz respeito ao caráter, à personalidade, à forma de pensar, à forma de agir, continuam. Ora, se é uma continuidade, então, ao reencarnar, personalidade congênita é isso. Eu trago também essas características da minha vida anterior. Às vezes uma pessoa muito ciumenta, ela vai perceber que ela era ciumenta na vida anterior, e assim acontece, e assim ocorre. E aí, na psicoterapia reencarnacionista, que tem essas regressões, o que ocorre? Alguém já vai falar assim: Sérgio, mas a gente estuda que regressão não é legal. Na doutrina espírita se fala isso, que não faz muito bem, que não é bom. E eu vou dizer para vocês, exatamente na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, é informado os riscos e os cuidados que a gente tem e a importância do esquecimento do passado. Hoje, conheci pessoalmente a Adriana, que está aqui. Estamos conversando pela internet e tudo mais, né? Então, estamos aqui num momento fraterno e etc. Aí, de repente, a Adriana lembra num passado que, de repente, eu fui um homicida e cometi um crime. Como é que fica esse restabelecimento? A Adriana vai falar: larga esse microfone e sai daqui agora. Para com essa palestra, sai daqui agora. Né? Como é que fica? Essa lembrança, esse esquecimento do passado, ele tem essa importância. É fundamental. Numa mesma família, às vezes, nascem filhos que foram desafetos em vidas passadas e que precisam disso como uma oportunidade para restabelecer os laços de amor, os laços de fraternidade, de união, de amizade. Por isso, o esquecimento do passado é importante. Fica mais fácil da gente conseguir restabelecer isso.
No Livro dos Espíritos, pergunta 399, ele fala também, para razões fúteis, né? Porque isso é uma grandeza, o que eu recebo de e-mail, de mensagem de WhatsApp. Sérgio, eu quero saber se eu fui príncipe, se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui rico, se eu fui isso. Olha, eu tenho impressão que eu fui rei e tal. Olha, gente, o que já me apareceu de gente falando que foi rei e que foi rainha, eu falo, mas cadê os plebeus? Porque só tem rei, só tem rainha, então cadê os plebeus? Não tô achando ninguém. Como é que pode isso? Né? Haja muito cacique para pouco índio, né? Como se fala por aí. Né? Então, vê, outros falam, não, olha, eu tenho meu marido aqui que me incomoda. Não, eu joguei pedra na cruz, só pode ser. Não, vamos fazer uma regressão para ver isso. Isso é uma razão fútil, uma razão boba. Não tem porquê. A regressão, a gente já ouviu falar muito da TVP, através da hipnose e tudo mais. O que a gente traz aqui é a que foi mostrada por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, em 1946, quando ele falava que ia chegar esta nova psicoterapia. Chegou em 1996. Lembra desse intercâmbio que a gente está falando? Talvez aqui acho que vocês não saibam sobre isso, né? Não conheçam isso. Chegou em 1996, no Brasil, em Porto Alegre, através do Dr. Mauro Quitico. E tem lá a ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. O site é portalabpr.org, onde segue exatamente o que consta no Livro dos Espíritos. Porque no Livro dos Espíritos ele fala o seguinte: não é legal essa lembrança de vidas passadas por esses motivos, e eu vou concordar plenamente, acho que todo mundo aqui concorda, mas ele fala assim: mas alguns casos, algumas situações, quando vindas de espíritos superiores, ela pode, e sendo benéfico para aquela pessoa, ela pode ser importante e pode ser muito útil. E na psicoterapia reencarnacionista funciona como? A pessoa não tem hipnose. Ela vai deitar, vai ouvir uma musiquinha, vai relaxar, e quem vai trazer, quem vai conduzir a regressão não é o terapeuta, é o mentor espiritual daquela pessoa, o anjo da guarda, um espírito superior. Vai mostrar para ela fatos, situações que são importantes para aquela pessoa, seja no trabalho de sua reforma íntima, ou na desconexão de traumas, fobias ou situações. Eu vou narrar alguns casos agora. Então, esse ponto é válido. E uma coisa interessante nessa regressão, ela não termina num momento traumático, ela termina num momento que ela está se sentindo muito bem, geralmente desencarnada, sendo acolhida pelos espíritos de luz. Todo mundo viu o filme Nosso Lar? Imagina André Luiz fazendo uma regressão, e aí ele para a regressão na hora do umbral. Como é que ele ia voltar na regressão? Ele ia voltar se tremendo todo, né? Num momento traumático. Agora, se ele termina essa regressão no final do filme, que ele está sendo recebido pelo pessoal, jorrando muita luz, muitas energias, muita alegria, ele não fica se sentindo bem? Porque a conexão da pessoa quando acabou a regressão. Então, igual quando a gente vai ao cinema. Se eu vou assistir uma comédia, quando eu saio do cinema, eu saio animado, eu saio risonho. Se eu vou ver um filme de terror, eu saio um pouquinho assustado. Se eu vou ver um filme de ação, eu saio agitado. Se eu vou ver um romance, eu saio mais apaixonado. E por aí vai, vou namorar um pouquinho mais e tal, não é verdade? Você fica conectado. Então, quando essa regressão termina num ponto traumático, como é que ela volta? Ela não volta bem. Mas terminando nesse ponto, que se chama ponto ótimo, aí ela se sente muito bem. Então, tem casos que, por exemplo, uma pessoa, isso foi no Rio de Janeiro, uma situação de depressão. Depressão, um senhor já, muito idoso, profundamente deprimido, o apartamento dele fechado. Isso foi uma colega nossa que atendeu. E ele foi fazendo a terapia, porque essa terapia, ela é uma psicoterapia de reforma íntima, da gente também observar a vida sob uma ótica reencarnacionista. Porque aqui todo mundo é reencarnacionista, mas será que na prática nós pensamos, sentimos e agimos como reencarnacionista? É um pouco mais difícil. A começar que a gente fala assim: eu sou Sérgio. Já não estou falando de uma forma reencarnacionista. Você é Adriana. Não é uma forma reencarnacionista.
Você é Adriana ou você é um espírito? É um espírito que está Adriana. Eu estou Sérgio. Numa próxima vida eu posso estar Marieta, posso estar João, posso estar brasileiro, japonês, árabe. E aí, quando a gente começa a enxergar isso, a gente muda um pouquinho a nossa forma de visualizar as coisas. Por exemplo, uma pessoa que seja muito machista, aquele homem que é mulher, lugar de mulher na cozinha, aquelas coisas todas e tal, aquilo tudo. Muito provavelmente, numa outra vida, para ele aprender, ele vai voltar mulher. Bem feito. Não é? Vai voltar. Para ele, dentro dessas situações, conseguir aprender. Às vezes, um que é racista, ele volta naquela outra situação. Vários relatos em psicografias falam, né, que naquela época das mulheres queimando sutiã em praça pública, aquilo que a gente já viu nos livros de história, eram aqueles homens mais ferrenhos, voltaram donzelinhas, para poder justamente virar o jogo a favor daquilo que eles construíram na vida anterior. Acontece. Não falta relato, porque a gente precisa dessas experiências para a gente poder compreender, poder dar valor. E numa hora que a gente compreenda isso com uma visão reencarnacionista, na hora que eu tiver um preconceito contra o outro, eu falo, e se amanhã eu tiver reencarnado naquela situação, como é que fica? Como é que fica? Por isso que eu estou mudando meus valores, porque eu estou preocupada. Tá preocupada? Porque na outra, com certeza, eu fui homem. Ih, tá vendo só? Então, estou me preparando para a próxima não ser o que, então, sei lá o quê. Né? A gente vai trabalhando isso. E aí, o que ocorre? Eu vou contar alguns casos. Estava falando desse, né, da depressão. Então, ele vai trabalhando a reforma íntima através de uma visão reencarnacionista, tá? Trabalhando essas situações. Muitas vezes o mentor mostra fatos de vida passada para nos dar também referenciais, porque às vezes eu não tenho parâmetros. Eu aqui, se eu falar para vocês, uma Coca-Cola, se eu pagar $10, está caro ou está barato? Vocês vão me dizer que está caro, porque vocês sabem o preço da Coca-Cola no supermercado, na padaria e tudo mais. Mas se eu falar para vocês assim, uma bobina para motor de foguete, se tiver, sei lá, $3.000, é caro ou é barato? Não sei. Não faço a menor ideia. Nunca procurei um negócio desse, nunca vi, não tem esse referencial. Então, às vezes, a gente observa a nossa característica de personalidade quando eu observo uma vida anterior minha. Às vezes, uma pessoa é muito ciumenta. Aí ela viu que na vida anterior ela era ciumenta e o resultado não foi nada bom. Aí viu que numa outra ela era ciumenta e o resultado também não foi nada bom. E na outra ela era ciumenta e não foi nada bom. Ela pensa assim, eu sou ciumento hoje. Qual é o resultado que vai ser? Então vai ser muito bom. Nada bom. Então é melhor modificar. É melhor modificar. Se eu continuar com este padrão de comportamento, que André Luiz chama de personalidade congênita, aí a gente vai trabalhar essa reforma íntima, essa modificação, né? A gente começa a entender na psicoterapia que aquilo que a gente coloca a culpa, né? Eu tenho problema, é porque o meu marido me perturba, a minha esposa não é legal, o meu companheiro de trabalho, o meu chefe, bota a culpa em todo mundo. E eles não mudam. Mas a mudança não precisa vir deles. A mudança tem que vir da gente. Eu tenho um elemento estimulante, eu tenho um padrão de comportamento e de reação, e o resultado me incomoda. E aí eu tenho de novo aquele elemento estimulante, eu tenho de novo o mesmo padrão de comportamento e de novo o resultado que é... Eu posso mudar a outra pessoa? Não posso, não tem como. Mas eu posso mudar a minha forma de pensar e de agir diante daquele estímulo. E isso é reforma íntima. Isso é progresso, isso é evolução. Eu cito como exemplo uma criança que chegou na escola e os colegas botaram o apelido. Ela chegou em casa, ficou chorando, reclamando, a mãe foi lá na escola, reclamou, mas não adiantou nada, aí a mãe tirou ele e botou em outra escola. Ao chegar numa outra escola, continuaram botando apelido. E aí a mãe foi reclamar e mudou ele de escola de novo. Botou a culpa na escola.
na outra vez botou a culpa no professor, na outra vez botou a culpa no diretor, na outra vez colocou a culpa nos colegas que eram mal educados e tudo mais. Mas ele ia mudando de escola diversas vezes e tendo o mesmo problema. Quando ele já estava na 8ª escola, colocaram apelido. Ele pensou em ir para casa chorando. Aí ele pensou, peraí. Eu já estudei aqui até a página 100 do meu livro. Eu vou chegar em casa chorando, minha mãe vai me mudar de escola, eu vou ter que pegar um livro novo na página 1. Não aguento mais. Quer saber? Eles querem botar apelido? Deixa pra lá, bota apelido, chama do que quiser. E o que acontece quando alguém coloca um apelido e a gente não liga? O apelido para, não pega. Veja, o padrão dos outros eu não tenho como mudar, mas quando ele mudou o seu padrão, resolveu. E na maioria das situações da nossa vida a gente não percebe isso, a gente prefere culpar o outro, porque ser vítima é um mal barato. Quando eu me posiciono como vítima, todo mundo fica com peninha, me dá abraço, me dá carinho, me dá colinho, me faz aquilo tudo. Mas às vezes, é claro que em alguns momentos é importante. A gente tem momentos que a gente está fragilizado, sim, é fundamental. Mas quando isso se torna uma rotina, um hábito, já não passa a fazer tão bem. É preciso a gente perceber as mudanças do nosso comportamento, das nossas atitudes. Né? Então, voltando o rapaz lá, da depressão, numa regressão, ele se visualizou na França, onde ele era um pintor. Não era nenhum Michelangelo, não, mas ele fazia suas pinturas e tal, e era feliz com aquilo. E aí, toda semana tendo a terapia, aí quando voltou a terapeuta na semana seguinte, ele chegou e falou assim, olha, eu resolvi fazer aqui uma coisa que foi um rasgo de ousadia para mim. Entrei numa escola de arte. E aí, eu entrar numa escola de arte, começou a pintar. Geralmente, a pessoa idosa costuma ter uma dificuldade de aprendizado. A professora notou que ele tinha uma facilidade de aprendizado, ao ponto de chegar para ele e falar assim, você já pintou antes, né? Ele falou, não, nesta vida não. E a partir daí, começou a participar de vernissagens, de eventos e tal, também, né? Nada muito especial, mas se realizou e encontrou sua felicidade. Saiu do quadro da depressão. A gente tem traumas, fobias, a claustrofobia, síndrome do pânico, a maioria delas vem de lembranças de vidas passadas, no nosso inconsciente, na nossa memória de conexão ou na nossa memória emocional. Vou contar um caso de uma pessoa que foi atendida por mim. Claustrofobia, medo de lugares escuros, de lugares fechados, sentimento de estar sufocando. E numa regressão ela se visualizou onde ela tinha morrido, enterrada, mas estava viva. E no caixão, naquela agonia, foi sufocando, tentando se mexer, mas extremamente apertado. O caixão, eu suponho, não lembro dos últimos caixões, meu espírito já tinha se desprendido, mas não deve ser muito confortável, né, de você se espreguiçar ou qualquer coisa assim. Eu não consigo imaginar alguém se espreguiçando no caixão, né? Mas, e aí sentindo isso, desencarnou, mas o espírito ainda se sentia preso ao corpo. E continuou lá por mais ou menos uns 20 anos. Até que um outro parente desencarnou, foi enterrado no mesmo lugar. O espírito desse parente, subindo, aí ele olha, mulher, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui, eu estou presa, tal. Ué, você está presa nada. Seu corpo que está aí. Vem para cá. Ele levou ela, foi para o plano espiritual. E aí, recebendo acolhimento, o amparo, aquilo tudo, passou aquela agonia, chegou no que se chama o ponto ótimo, ficou tudo bem, encerrou a regressão. Quando acabou a regressão, ela falou assim, Sérgio, eu vou te falar uma coisa que eu nunca tive coragem de falar para ninguém, senão iam achar que eu era louca. Eu sempre tive vontade de botar num testamento que quando eu morrer, eu gostaria de ser enterrada apenas uma semana depois. E mesmo assim, num caixão de vidro. De onde vem esse sentimento? Aí, como é que a gente não traz a lembrança? A gente não percebe. A gente não percebe. Vou contar um caso mais interessante ainda. Isso aconteceu em São Paulo. Eu sei que eu já estou aqui um pouquinho no tempo. Posso passar uns 5 minutinhos? Pode ser até 8h15, né? Tem até 8h15? É. Tudo isso? Porque até agora dá 5, 10 minutos. Pode sim. Então, Então a gente
vai conversar aqui muito mais. Então vamos lá. É só para não abusar. E ela diz que é 8 horas, mas ela dá sempre... Dá muito quintal. Ó, tá gravando, hein? Foi você que falou, hein? Eu sempre estrago ela. Então vamos lá. Uma pessoa em São Paulo que num determinado momento da vida ela começou a ter um sentimento. Ela acabou de tomar o banho, tá cheirosinha, limpinha, perfumadinha, e ela falava assim, conhece essa história? Ela começou a ter um sentimento de que ela estava com um cheiro horrível, com um odor desagradável, uma situação muito incômoda. E as pessoas falavam assim, que é isso, mulher? Você acabou de tomar banho, tá toda perfumada aí, tá cheia de perfume, como é que tá dizendo que tá com cheiro ruim? E ela falava, eu tô com cheiro ruim, tá muito ruim, não tá legal, não tô bem. E começou a fazer tratamento, foi para psicólogo, foi para psiquiatra, tomou aqueles remédios de tarja preta, aquela coisa toda. Por quê? O que acontece? O trabalho do psicólogo, ele é maravilhoso, mas como foi dito lá, André Luiz, faltam os conhecimentos. A psicologia é uma ciência que não trata da reencarnação. Ela vai buscar os seus traumas, as suas fobias, na adolescência ou na infância. Encontrou na adolescência ou na infância, funciona plenamente. Vai resolver. Mas eu pergunto a vocês, e se tiver acontecido antes da infância? Não vai localizar, vai apenas administrar. Mas resolver não vai. Então, o que aconteceu? Ela já estava tomando remédio de tarja preta há 15 anos nesse sufoco. E a família falou que o quadro dela só piorava. Porque ela já estava num ponto que, quando ela ouvia um barulho de janela ou de porta, ela falava, e vocês ainda estão falando mal do meu cheiro? Aí o pessoal falou, ela surtou de vez. Foi para a psicoterapia. Aí o que o mentor mostrou para ela? Uma vida onde ela tinha uma doença de pele, lepra. Causava um odor desagradável. Bastante. Tinha que ficar em quarentena, né? Isolada. Ficava num quartinho lá isolado. Vale lembrar os senhores que aqui, ó, nós temos aquecedor, temos ar-condicionado, temos ventiladores. Naquela época tinha? Não. Ficava trancada. Imagina o odor que ficava ali naquela situação. O contato com os familiares era na hora que eles iam levar o alimento. Ao levar o alimento, abriam a porta, o pessoal falava, olha, hoje... Ai, tá complicado. Olha a memória de conexão. Ela escutando o barulho de porta ou de janela, ela dava um berro. E vocês estão falando mal do meu cheiro. Olha aí. Mas vocês vão me perguntar assim, poxa, mas 15 anos, como é que foi isso? Nessa regressão, ela identificou um parente daquela vida que morava no prédio dela. Não era parente de muito, não era pessoa, não era um vizinho de muita intimidade, não. Ela tinha que encontrar no elevador e falar hello, falar bom dia e tudo mais. Mas foi mostrado nessa regressão esse parente. Acabou a regressão, fazendo a análise, perguntou-se então, peraí, há quanto tempo que esse rapaz foi morar no seu prédio? Há 15 anos. E há quanto tempo você começou a ter esses sentimentos? Há 15 anos. Não me perguntem como, mas ao visualizar aquele espírito reencarnado num outro corpo, alguma conexão, alguma energia, não consigo ainda explicar, preciso estudar mais sobre isso. Mas alguma conexão foi feita, trabalhou a memória de conexão e ela ficou vivendo, sentindo a vida anterior e não essa. Ao fazer a regressão, ela se desconectou daquilo e resolveu. Vou contar um outro caso, já estamos aqui chegando no final. Isso aconteceu tem uma semana. Eu estava em Kissimmee, perto de Orlando, e fui fazer uma palestra em Pompano Beach, mais ou menos 4 horas, né, de viagem. Então foi na segunda-feira passada, fui fazer um estudo numa casa espírita maravilhosa, pessoal muito bom, muito bacana.
e estava contando esses casos, essas situações, tá? Terminei o estudo, voltei para Kissimmee, cheguei 2, 3 da manhã mais ou menos, e na manhã seguinte, uma pessoa me liga. Eu sempre dou o WhatsApp para a pessoa poder tirar dúvidas, compreender, enfim, às vezes a gente pode orientar ou indicar alguém, seja também para fazer um atendimento fraterno e tudo mais, né? Mostrar a Rádio Espiritismo, porque trabalhar a psicoterapia sem o tratamento espiritual fica incompleto. Isso eu não tinha falado ainda. Estou falando muito da psicoterapia, mas é importantíssimo o tratamento espiritual. Sabe por quê? Vamos falar daquela moça lá de São Paulo dos 15 anos, né, da lepra. Ela, com aqueles sentimentos todos, ela vibra num padrão superior ou inferior? E esse padrão inferior é compatível com espíritos de luz ou obsessores? Então ela precisa do quê? Tratamento espiritual. Tratamento espiritual. Se ela não tiver o tratamento espiritual acompanhando, fica incompleto. Essa é uma das propostas que a gente está trazendo para as casas espíritas, né? Que se compreenda a psicoterapia reencarnacionista, que tem a turma que se fala, só aquilo não fala de casa espírita, não fala de nada. Fica incompleto. E a gente mostra também para as casas espíritas, os psicólogos principalmente, continuem com o seu trabalho, que ele é fundamental. Mas se tiverem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre essa psicoterapia, também iria ajudar muito. Mas, então eu estava contando que tinha dado a palestra na segunda, terça-feira de manhã, uma pessoa vai, faz um contato, Sérgio, eu queria marcar com você, eu quero fazer a psicoterapia contigo e tudo mais. No meu caso, eu vou atender, às vezes eu atendo pelo WhatsApp. Eu procuro sempre alguém que esteja na cidade ou que mora, que faça, é o ideal presencial. Mas, se for o caso, pelo WhatsApp a gente vai fazendo a parte de terapia, não de regressão. Imagina, fazer regressão pela internet é um negócio complicado. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Existe até uma coisa chamada RAD, regressão à distância. Uma pessoa faz a regressão pelo outro. Mas não é o caso dela. E ela chegou e falou, eu posso ir aí? Eu posso marcar com você e tal? Eu falei, bom, tá bom, vamos fazer o quê? Ela se dispôs a sair de Pompano Beach até Kissimmee, 4 horas de estrada, e se hospedou no mesmo hotel que eu estava. Vamos fazer uma coisa, então a gente vai começar fazendo 2 regressões, uma na segunda à noite, outra na terça de manhã, e depois, pelo WhatsApp, ao vivo, a gente vai fazendo a terapia. Vamos trabalhando a parte de terapia, já que aqui, que eu saiba, não tem psicoterapeuta reencarnacionista. Senão, indicaria para algum profissional, alguém da área. Tá? E aí ela me fala que de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, ela teve um quadro de herpes na boca. E aí ficou, né, aquela feridinha característica, aquilo tudo. Ela tratou, já curou, já está tudo resolvido. Mas ela chegou para mim e falou assim, Sérgio, desde então, eu comecei a ter uma fobia muito estranha. Eu passei a ter um toque muito forte. Eu encostando em qualquer coisa, passei a ter nojo das coisas, a ter medo de embaixo de alguma árvore vai cair alguma coisa em cima de mim, ou que vai estar subindo em mim algum inseto, alguma coisa assim. E isso só foi piorando, piorando, piorando. E hoje a minha vida está complicadíssima por causa disso. Porque o quadro está agravando, eu estou fazendo tratamento com psicólogo e tudo mais. Não se identificou nada na infância, na adolescência, lembra que a gente comentou sobre isso? Estou fazendo tratamento, tal. O que vai acontecer na regressão? Eu falo, não faço a menor ideia. Não sei, porque não sou eu que conduzo. Quem conduz é o mentor espiritual. Ela foi fazer a regressão. O mentor mostrou para ela uma vida onde ela tinha sido condenada, naquela época dos castelos medievais, tinha sido condenada, acorrentada num calabouço com as mãos para o alto, e ali eles faziam, os condenados ali, ficavam apodrecendo nos calabouços, os insetos subindo pelo corpo. É até meio estranho, né? É até complicado de falar isso, né? E aí vindo os bichos, aquela coisa toda. Então, repara, quando ela se viu
com o herpes, com o rosto ali, com aquilo. Lembra que a memória de conexão não tem data nem hora para chegar? Às vezes um fato, uma situação, você ficou conectada naquela vida. A regressão ajudou ela a se desconectar. E aí, o que acontece? Já pensou em terminar a regressão nesse ponto? Ela foi, passou aquele tempo, os bichos subindo, morreu, desencarnou, foi atirada ao mar, chegou lá numa praia, num lugar, foi recebido por um espírito amigo dela, a namorada dela, desta vida, que ajuda ela, que está sempre firme, que está sempre forte, mostrando que já é um espírito independente da opção sexual, é um espírito amigo, um espírito que está junto, já acompanhando, e foi recebida, foi acolhida, foi conduzida para o plano espiritual, visualizando os espíritos de luz, jorrando boas energias, bons fluidos, boas vibrações, se sentindo muito bem. Resolveu. Pergunto a vocês, quantas situações da nossa vida será que a gente não está carregando em dificuldades, em relacionamentos, memória emocional ou memória de conexão? Não sei, não tem como dizer. Isso vem de cada um. Mas a gente trabalhar essa percepção de que isto existe já é um grande passo para a gente ter uma reflexão. Por que gratuitamente eu posso gostar de uma pessoa muito e de uma outra eu já não gosto tanto? Conheci as duas pessoas no mesmo lugar, as duas me disseram oi, e uma eu adorei, a outra eu já não fui com a cara. Não acontece isso? Por que será? Então cabe nessa hora a gente trabalhar. Ah, aquele ali é um espírito amigo, aquele outro eu não fui tanto, mas quem sabe eu não esteja reencarnado para ter uma oportunidade de resgate, de restabelecimento. Eu posso não ter afinidade, mas também não vou chegar e tratar mal e falar mal, vou pelo menos ter um relacionamento fraterno, dar uma atenção, conversar. Hoje a garganta tá um pouquinho complicada, eu já dei uma palestra de manhã. Eu também, porque tá com muita poeira aqui dentro da obra. Que tá, mas não tem problema não. Então são vários os casos. Como a gente ainda tem 3 minutinhos ou 0 minutos, eu vou abrir espaço para dúvidas. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu queria saber quanto tempo você vai ficar aqui. Você Eu sabia! Você não fala, não. Eu preferia, você cortando o dela, que você pode depois explicar ela, eu queria que você falasse da sua rádio, porque eu não tenho as informações como você tem. A rádio Aí depois você fala com ele sobre isso. Tá, a gente pode conversar, sempre que eu termino, eu fico aqui o tempo que for necessário. Aí não fala isso não, você vai dormir aqui. Não tem problema, não tem problema. A gente dorme lá embaixo, não tem problema, tá? Existe, não é minha rádio na verdade, é a nossa, né? É um trabalho que a gente faz, que é a Rádio Espiritismo, onde a gente leva estudos, conhecimentos, palestras de pessoas de vários lugares do mundo. Tem gente apresentando o programa que é do Rio de Janeiro, que é de São Paulo, que é de Porto Alegre, que é aqui dos Estados Unidos. A Débora, daqui, vamos ter a alegria de ter um programa dela, um estudo dela na Rádio Espiritismo também. Essa é a ideia, porque é muito importante a gente trabalhar isso, não trabalhar uma visão bairrista. Só o pessoal daquela região. Ajuda, é ótimo, tem pessoas maravilhosas, mas a proposta da Rádio Espiritismo é que sejam pessoas de vários lugares. Um outro ponto importante é a gente trabalhar, e isso a gente pede até para que todo mundo procure ajudar a divulgar a doutrina espírita de uma forma simplificada. Porque a gente convida pessoas para conhecer o Espiritismo, e quando eles resolvem conhecer o Espiritismo, ele abre o Livro dos Espíritos, e a primeira palavra que ela encontra é prolegômenos. A gente foi, eu lembro quando a gente abriu. Aí ele fala,
vicissitudes, expiações, ouve dar profligar. Ele fala assim, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Ele desiste. Então, a Rádio Espiritismo, e a gente faz trabalhos também de evangelho no lar e tudo mais, que a gente coloca, inclusive, os textos e o significado das palavras mais difíceis. A dificuldade das pessoas não é em entender a lógica da doutrina espírita, porque ela é muito simples, mas é entender essas palavras. Vicissitudes, expiações, a gente está mais do que acostumado, mas uma pessoa que nunca viu, não está acostumada. Então, www.radioespiritismo.com.br. Se vocês tiverem aí o aplicativo Android ou iPhone, vai no Apps, bota lá tudo junto, Rádio Espiritismo, adiciona, pode mandar mensagens, contatos, para quem quiser o meu WhatsApp, seja para falar de psicoterapia, seja para falar de doutrina espírita, de evangelho no lar, às vezes um atendimento fraterno que é conversar, desabafar, ser ouvido por alguém. Eu só falo o seguinte, nem sempre dá para eu responder na hora, mas eu sempre respondo. 100% das mensagens são respondidas. Então o WhatsApp 21, tem que botar 55 pro Brasil, né? Acho que aqui tem que botar 11. Mais. Para quem está nos Estados Unidos, 01155. 21. Isso, então é 21 99 247 5631. Tem aí no panfletinho, tá? 21 99 247 5631. E queria muito agradecer essa oportunidade, a alegria de estar com vocês, tá bom? Esse carinho, esse acolhimento. E fica aí o desejo de muita luz, muita paz a todos, tá bom?